Olá, hoje o Money Report recebe o Luiz Teixeira, que é um executivo com algumas décadas de experiência no setor de aviação. Luiz, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. Bom, vou te chamar de Tex, como você é conhecido no setor. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, por que o preço da passagem aérea no Brasil é visto pelos brasileiros como tão caro? Bom, Humberto, basicamente é caro, tá? Eu não vou discordar de nenhum brasileiro, inclusive eu como brasileiro eu considero caro. Mas é caro por N razões. E não é caro porque as companhias aéreas querem que fiquem caro. Eu vou te dar um exemplo paralelo. Carro no Brasil é um produto caro. Mas por quê? Porque tem uma incidência de impostos muito alta. No setor de aviação é basicamente a mesma coisa. Todo o patrimônio que, por exemplo, um avião, que é um patrimônio caro, ele é pago em dólar. Então, se o câmbio sobe, fica caro. A gente tem que pagar a conta. Existe o custo do Brasil. Os aeroportos são caros e não são eficazes. Você conta alguns aeroportos hoje no Brasil, mas muito poucos que são extremamente eficazes. Eu vou dar um exemplo muito claro. O aeroporto, por exemplo, de Brasília, para mim, e é uma opinião muito pessoal, mas é um dos aeroportos mais eficazes que foram feitos até agora. É bem pensado, é inteligente, porque o aeroporto você tem que pensar em economizar combustível. Então, não fazer o avião fazer muito taxiamento, porque comem combustível, né? Então, aeroportos assim são muito melhores para as companhias aéreas, é mais eficaz para os aeroportos e atraem melhor outras companhias para fazer o mesmo, né? Mas outros aeroportos não, então o custo sobe. O custo propriamente do aeroporto é caro. O metro quadrado do aeroporto, por exemplo, de São Paulo é caro. Então tudo isso soma tudo, isso vai pagar na tarifa aérea. Muita gente pode perguntar, pô, Tex, mas ponte aérea, né? Pô, 45, 50 minutos de voo. Cara, eu posso falar para você que ok, é caro, mas é onde está a demanda. E a companhia aérea não pode ficar olhando simplesmente para uma única rota, ela tem que olhar o todo e ver aonde que ela consegue absorver melhor preço. E isso não é uma particularidade do Brasil, tá? Em várias partes do mundo existem outras pontes aéreas, tipo Nova York, Washington, Nova York, Boston. Você tem Paris, Londres. E é caro do mesmo jeito. Por quê? Porque é por causa da demanda. O governo de São Paulo reduziu o ICMS do querosene de aviação, que no Brasil é muito caro. Isso teria um impacto na redução do preço das passagens? A primeira impressão é essa, né? Mas não. Na realidade, o plano do governo do estado é muito inteligente. Na realidade, a gente pensa o seguinte, existe esse dinheiro que entra no caixa do governo. E o secretário Meirelles, obviamente, vai chegar para o governador e falar, ok, você reduziu, como é que eu boto esse dinheiro de volta no caixa? Então, o jeito de a gente tentar modificar isso, né, que o governo pensou, que o governador pensou, é o seguinte, ok, eu aumento a base, né, de aeronaves dentro da cidade de São Paulo. Trago mais pessoas para a cidade de São Paulo. Traz mais pessoas para a cidade de São Paulo, circula mais pessoas. Mais pessoas vão começar a usar mais hotel, mais táxi, mais restaurantes. Então, o imposto vai vir de outros setores. E a ideia é aumentar o número de voos para São Paulo? Exato. Aí, é possível? Há espaço para isso no aeroporto de São Paulo? Congonhas, acredito que ainda há espaço. Guarulhos, a gente vai ter que fazer um esforço. Viracopos tem espaço. Mas a parte legal é que a gente vai conseguir, porque houve uma troca, digamos, de gentileza. Eu reduzo, o governo reduz, as companhias aéreas fazem a parte deles de aumentar o número de aeronaves para outras localidades que não eram atendidas. Então, cidades que eram mal atendidas ou não atendidas, vai ter, por exemplo, voo regular. Então, com isso, com o aumento esse volume de aeronaves indo e voltando de vários outros locais, há a possibilidade, aí estamos falando de médio e longo prazo, de abaixar o custo. Até para quem mora nessa cidade. Tipo,
Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, até cidadezinhas do interior de Minas e tal, a coisa vai acabar reduzindo, mas tem que olhar a longo prazo, não dá para ver a curto prazo. Legal. Outra política que foi adotada dessa vez pelo governo federal é essa liberalização que está permitindo a empresas aéreas terem o controle de empresas aqui no Brasil. Isso é bom para o setor? Não, é sempre bom para o setor ter tudo que destrava um processo é bom para o setor, acho que para qualquer setor. E isso foi um destravamento. Não acho que vai ser uma coisa que vai acontecer de imediato. A gente já viu que tem empresas de low cost vindo para o Brasil. Eu diria para você, boa sorte, né? Porque brincar no Brasil não é coisa para gente grande. É bem complicado, tem várias nuances no processo todo no setor, não é uma coisa tão simples. Quais são algumas dessas nuances de complicações? Não, já começa com o trabalhista. Coisas, porque as companhias estrangeiras vêm de fora para cá, acham que, ou pensam que, enfim, os processos são globais e não são bem assim. O Brasil é muito particular. Os processos no Brasil, não estou dizendo aqui se é que está certo ou está errado, tá? Mas é o que é de a realidade. A realidade atual nossa é que nossos processos são bem burocráticos e bem travados. Abrir uma empresa aqui, todo mundo sabe que abrir uma empresa, abrir uma padaria aqui é uma coisa meio complicada. Imagina abrir uma companhia aérea que não é uma empresa, é uma concessão federal e exige muitos processos. E muitos processos, muita regulamentação, uma série de coisas que deverão ser, enfim, seguidas. Há um setor forte da sociedade brasileira que sempre defende uma ideologia mais nacionalista e no caso da aviação isso também está acontecendo. Há quem diga, por exemplo, que todos os governos deveriam incentivar pelo menos uma companhia aérea nacional para proteger o seu mercado. Isso seria feito pela Espanha com a Iberia, a França com a Air France, a gente tem a Alitalia na Itália. Faz sentido isso ou não? Na minha opinião muito particular, eu não sou a favor de ter uma empresa nacionalizada. A gente teve no passado, que foi um ícone no Brasil, que era a Varig, né? Não era uma empresa estatal, mas a gente teve, por exemplo, uma VASP que foi estatal, não deu certo. A Varig, ela era tida como uma empresa do país, sem ser estatal. Eu acho que esse seria o modelo mais correto. Então, a iniciativa privada cuida da empresa, mas o sentimento... A Varig, para você ter ideia, no passado, ela fazia mais serviço do que as embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Ela era o ponto de segurança de qualquer brasileiro em qualquer lugar. Ela era nacional, era um sentimento nacional. Mas muita gente usava a Varig para ganhar dinheiro, né? O amendoim da Varig, por exemplo, pagava, era o mais caro do mundo. Juiz, funcionário público tinha direito a porque era a única primeira empresa, classe, né? Havia esse jeitinho brasileiro, mas era por isso que eu falo, era uma privada com um jeitão estatal. Por quê? Porque ajudava o governo, tinha... Hoje em dia eu acho que não tem muito espaço para acontecer isso, mas existe espaço para criar, para adotar uma empresa nacional. No Brasil, eu acho que o país é tão grande, que não caberia só uma empresa, caberia outras empresas também. Mas, como diria, a cadeira está aberta, né, para fazer isso. Eu acho que, nesse sentido, por exemplo, vou te dar um exemplo que vai muito nessa linha. A Gol, por exemplo, pintou um avião da seleção brasileira, né? Isso chama a atenção do público, tem um carinho, querendo ou não, nossa seleção pode estar ruim, estar boa, não sei o quê, mas sempre tem um carinho do povo brasileiro. Isso atrai, né? Isso faz ter um sentimento pela companhia, tem uma ligação. E nós somos latinos, nós temos uma emoção à flor da pele, né? O que falta ser feito daqui para frente?
No nosso setor, Nosso você setor, diz? políticas, né? Você tem o governo de São Paulo reduzindo ICMS, o governo liberalizando o setor. O que falta ser feito para que o setor deslanche, melhore para as empresas e para os clientes? Eu acho que eu separaria duas coisas. Uma que eu já até comentei que a gente tem uma Embratur forte no exterior, a gente precisa de voz e vez no exterior. Nós precisamos não só trabalhar como lado propaganda no exterior, mas a gente precisa também bloquear certas coisas que acontecem no exterior, que a nossa imprensa ela é um pouco destrutiva, né? E o reflexo que aparece lá tem um sentimento aumentativo muito grande. Então, qualquer situação de insegurança aqui, lá aparece 10 vezes mais. Outros países conseguem abafar esse tipo de negócio. Então, a gente precisa ter um órgão realmente efetivo, eficaz e trabalhando muito forte para desenvolver a marca Brasil, porque eu acho que um dos produtos que mais nós temos de melhor é o próprio país. A gente tem tudo de qualquer tipo de natureza. E né? tem tanta região que o estrangeiro não conhece. Você falar em Bonito, Fernando de Noronha, tem as catástrofes do Iguaçu, que o estrangeiro conhece mais, tem a Amazônia, tem o Pantanal, os Lençóis Maranhenses, e o estrangeiro não conhece isso. Né? A outra coisa que vai dar muito certo agora é a liberação do visto, que finalmente saiu. Então eu vou te dar um exemplo bem claro. Nordeste. Nordeste tem praias maravilhosas, nós temos resorts maravilhosos, nós temos muito que trabalhar lá em termos de infraestrutura, que está faltando, profissionalizar os profissionais de turismo local, então seja em Natal do bugueiro, entendeu? Até o recepcionista do hotel. A gente tem que treinar essas pessoas, a gente tem que fazer melhor. Por quê? Porque o Nordeste concorre literalmente para o mercado americano, literalmente com o Caribe. Entendeu? Nós temos que ser melhor que o Caribe. E nós temos, vamos dizer, não só a matéria-prima melhor que o Caribe, né? Como a gente é muito mais receptivo. A gente só tem que melhorar. Quer dizer, a oportunidade está sobrando. E a gente concorre com eles. Temos que fazer a propaganda na ponta de venda, falar para eles, venha para cá porque vocês vão se divertir mais. Entendeu? Com custo melhor, porque com o dólar 4... vai ser barato para eles virem para cá. E para nós precisamos de dólar. Entra dólar aqui, né? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Falar um pouquinho de você. Você ficou 23 anos na Delta e agora está indo para a Gol. Qual vai ser o desafio lá? Bom, na Delta foi basicamente uma escola, né? Apesar de eu ter aprendido, vamos dizer, o básico, eu trabalhei na Varig por muito tempo, mas 23 anos a gente começou do zero na Delta. E do zero, quando eu falo, a gente começou a vender Atlanta em 97, uma coisa que o brasileiro não sabia nem onde ficava. O brasileiro só tinha conotação de Miami, Nova York e Los Angeles, né? Então Atlanta era um local meio muito distinto no planeta que não saberiam onde localizar. Então, desde isso, quer dizer, teve esse desafio de mostrar isso. O conceito de hub, de distribuição, né, que é o aeroporto de Atlanta, até hoje em dia, onde a gente chegou a nós temos 35 frequências, temos um público consolidado, enfim, eu tenho um sentimento de criação de um filho, né? E com 23 anos já passou da maioridade, então ele tem que tocar. Eu considero que eu encerro um livro, né? Não é nem capítulo, é um livro. E vou começar um outro livro na Gol. A Gol é uma empresa extremamente jovem, uma empresa nitidamente de DNA brasileiro, mas com muita ambição, muita garra. Eu gosto até do título que eles já me incluíram como time de águias, né? Que a própria empresa tem essa conotação que é o time de águias. Tentar mostrar meu expertise nos Estados Unidos, já que eles estão colocando voos para os Estados Unidos. É um outro conceito. E mostrar, eu acho que o meu maior desafio é mostrar para os americanos que é possível, sim, voar de Gol desde os Estados Unidos para o Brasil, justamente para mostrar o Nordeste, o Centro-Oeste,
vir para São Paulo, tem a vantagem do cara pousar em Congonhas, vem de Guarulhos, enfim, tem várias vantagens, mas o desafio é bem grande de tornar a Gol extremamente conhecida no território americano. Legal. Tex, muito obrigado pela entrevista. Não, obrigado a você.